Saudações esmeraldinas, ganhamos, mas engraçado, né? Pelo menos para mim ficou um gosto um tanto amargo, mesmo ganhando de 1-0. Porque por conta das mesmas coisas que o Paulo Rogério foi depois do jogo, em vez de o Mister ou os jogadores, ou o Mister e algum jogador da entrevista coletiva, foi lá o presidente do Goiás para falar com a imprensa e deu um recado que a gente vai falar tanto disso quanto do jogo agora nesse novo vídeo do canal Verde 33. Eu sou o Helder Dias, você sabe que é sempre muito bem-vindo por aqui. Já peço para deixar aquela curtida, aquele like, aquele joinha, porque isso ajuda muito no engajamento desse vídeo. E também a quem está aparecendo por aqui, quem ainda não é inscrito ou inscrita no canal, que se inscreva aí também para acompanhar a gente mais de perto, para que o vídeo chegue para você, ative o sininho também das notificações. Enfim, já somos aí mais de 1000 aqui inscritos nesse canal. Eu fico muito feliz com isso, agradeço a cada um de vocês por acompanhar esse trabalho. Vocês sabem, é feito aqui de um modo muito informal, né? Mas tentando ter uma sequência e não deixando a peteca cair, né? Como se dizia antigamente, não sei se diz hoje. Mas enfim, como eu falei, seria um jogo de poucos gols, mas foi de menos gols do que era o esperado, do que deveria ser, porque se o Goiás fez 3 gols e apenas um valeu, pelo menos mais um, pelo menos não, um deveria ter valido, o outro foi corretamente anulado pelo VAR, né, apesar da diferença mínima, mas isso também conta. Mas a terceira vez que a bola entrou na rede, naquele lance que começa com a suposta falta no Marinho, é algo que me revoltou na hora e eu descobri o motivo pelo qual o VAR estava analisando a jogada. Primeiro, o Leandro Boaden estava muito perto da jogada para o VAR ter que chamar numa falta tão controversa como aquela. Uma falta daquela, como o Paulo Rogério falou na entrevista coletiva depois, ninguém marcaria dentro da área. Aquele contato num escanteio, por exemplo, tem contato muito mais pesado que aquilo. Na verdade, foi uma esperteza do Marinho, né? Porque ele aproveitou do movimento que o Meritão fez ao encostar nele, e foi uma encostada que não derrubaria quem quisesse disputar aquela bola, né? Era uma espécie de proteção, ele não chega nem a ser um empurrão de leve aquilo. Mas o Marinho fez a cena, o VAR chamou, para mim o errado, primeiro foi o VAR ter chamado, e mais errado também, porque a decisão última é dele, foi o Boaden de ter aceitado essa intervenção inconveniente do VAR, né? Não deveria ter intervisto naquela jogada, não precisava ter chamado de forma alguma. Intervisto não, hein? Intervisto está errado, hein? Enfim, o VAR não deveria ter chamado de forma alguma por conta de um lance como aquele. E imagina então se o Fortaleza empata aquele jogo, que é um time que tem potencial para isso, um time que vem de 4 derrotas agora, né? Mas que a gente sabe pelo histórico do Fortaleza que é um momento ruim, que vai melhorar, porque apesar de ter perdido jogadores, mas trouxe Marinho, trouxe outros atletas, né? Aquele argentino mesmo, que o Machuca, que pensei que ia começar jogando e não começou, bom jogador também, mas o Goiás correu esse risco, como perdeu pelo menos um ponto para o Santos, e o Santos ganhou 2, e o concorrente direto nessa luta para fugir do Z4, agora também perder 2 pontos por conta novamente de um erro do juiz seria terrível, terrível. E Paulo Rogério está certo. Eu não sei exatamente se esse tipo de pressão que ele fez diretamente ao presidente da CBF vai gerar alguma coisa positiva, talvez gere até negativa, né? A gente está vendo aí que depois do protesto, depois que a Federação Goiana de Futebol enviou uma nota reclamando da questão, protestando contra a questão da arbitragem, a coisa piorou para os árbitros goianos. Ninguém foi chamado mais a partir de então para apitar no Campeonato Brasileiro de nenhuma série, né? Então está havendo sim um boicote branco aí aos árbitros goianos por conta da federação. Quer dizer, só não vê quem não quer. Mas enfim, eu vi a coletiva inteira do Paulo Rogério, ele fala sobre isso, ele fala do compromisso também do Goiás com a Sul-Americana, que o Goiás vai
ele falou que o Goiás vai lutar, não, que o Goiás vai passar de fase, vai reverter a vantagem. Isso é um estímulo para a torcida estar em campo, estímulo para os jogadores se comprometerem também a avançar, porque eles também são premiados com isso. E é difícil, 3-0 lá, depois de toda aquela intercorrência na partida com a expulsão do Bruno Santos, e fica muito difícil reverter. Fica difícil, mas no futebol nada é impossível. Eu já vi coisas acontecer. Quem tem a bagagem de torcedor já com mais tempo vai lembrar aí de várias vezes em que coisas aconteceram e foram revertidas, às vezes em situação até mais difícil, né? Por exemplo, eu lembro do 2-1 que o Goiás sofreu aqui contra o Santos em 99, e lá na Vila Belmiro o Goiás conseguiu reverter o placar num 4-3, jogando fora de casa, no dia que Araújo foi apresentado ao futebol brasileiro, né? O show do Araújo lá na Vila Belmiro, Vila Belmiro em 99. Enfim, pode acontecer tudo. Eu particularmente quero reencontrar o Serra Dourada. Acho que muita gente também tem o mesmo sentimento, né? Mas isso foi bom o Paulo Rogério ter lembrado disso nessa coletiva aí, meio polêmica. E também outra coisa que eu achei interessante, que eu não posso deixar de colocar aqui, é que ele disse que está contente com o Armando Evangelista, com o trabalho que ele está fazendo, e agora ele deixa tudo na mão da comissão, não dá palpite mais. Foi o que ele falou. Eu vou até deixar o link da coletiva aqui para vocês, aqui na descrição do vídeo, depois para quem quiser acessar ela na íntegra, né? Quer dizer, ele assume que havia interferência na escalação com outros chefes de comissão técnica, com outros treinadores. Com certeza com o Emerson Ávila isso aconteceu, né? Aliás, o Emerson Ávila deixou isso claro depois daquele jogo contra o Rinásia, e enfim, e aconteceu tudo o que aconteceu. De qualquer forma, a crise foi contornada naquele momento pela contratação da melhor contratação que o Goiás poderia ter feito para o ano, que foi a comissão técnica do Arouca, que veio para cá, e o Goiás hoje tem uma grande chance de escapar do rebaixamento, justamente por ter um treinador que sabe que se encaixou naquilo que a gente precisava. A gente não vai ver um Goiás jogando bonito, muito dificilmente nós vamos ver um Goiás jogando bonito nesse Campeonato Brasileiro, porque o treinador ele tem a característica de dar a bola para o adversário. Então, se você fica menos tempo com a bola, você pega ela para ser objetivo, as suas jogadas de efeito vão ser menos, ocorrer com menos frequência. Mais do que isso, o time do Goiás não é um time plástico, né? Não temos aqueles jogadores assim como tinha o Michael, como a gente teve Walter, Ricardo Goulart. Então vai ser um jogo feio, nós vamos ganhar muita partida de 1-0, um placar mínimo, vamos empatar muito, vai ter ainda, aposto pelo menos uns 2 ou 3 0-0 do Goiás nesse campeonato até o final do ano, porque é um time que optou por se defender bem, e nós estamos conseguindo fazer isso. A parte do jogo contra o Estudiantes, que foi, igual eu falei, foi um acidente por conta da expulsão, o Goiás com certeza não teria sofrido esse placar naquele jogo. O Goiás consegue se manter aí com a defesa intacta já em 3 partidas do Brasileiro, levou um gol do Grêmio naquele lance no final do jogo. Então são 4 jogos no Brasileiro desde aquele jogo contra o Galo, o Goiás só levou um gol, e nesses 4 jogos o Goiás fez 8 pontos, então um aproveitamento muito bom para esse momento. O Goiás se afasta do C4, o Santos entrou, o Santos vai ter um momento muito difícil agora. Eu acho complicadíssima a situação do Santos, muito mais do que a do Bahia, do Goiás, por exemplo, e até do que a do Curitiba, que esboça melhor, apesar da derrota. Então, eu acredito que o Goiás vai fugir sim dessa zona. Eu já falei para alguns amigos aí com mais detalhes, mas time que joga do jeito que o Goiás se propôs a jogar e dá certo, dificilmente cai de divisão, dificilmente. Então o Goiás acertou a defesa, a cozinha está arrumada, vai achar um gol aqui, um gol ali, vai levar um gol de vez em quando, mas o saldo fica positivo. Então confio nisso, confio no trabalho do Armando para isso, e o jogo mostrou, né, que o Goiás foi muito incisivo. Eu quero destacar aqui a participação do Alano, que jogou muito. A dupla João Magno e Alano funcionou melhor que a dupla que iniciou a partida, né, com o Matheus Babi e o Anderson, né?
saíram os dois, entrou o Alano e o João Magno, e o time, o Vinícius também saiu, né? Vinícius e Babi, talvez, entre as duas duplas, ficaram, se for fazer uma comparação entre as duas, ficaram melhores as impressões da última, obviamente, porque o Goiás ganhou o jogo depois da entrada dos dois e o Alano teve várias chances. Então ele tem uma velocidade que o Goiás precisa saber explorar melhor. Aquele negócio, potência não é nada sem controle, como diz o velho slogan, né, de uma fábrica de pneus. Mas se o Alano souber lidar melhor com essa velocidade, nós vamos ter bons momentos com ele. E o João Magno também, no momento, para mim, é melhor que o Babi, né, para o Goiás. E foi isso, né? O Fortaleza teve menos chances que o Goiás, teve a posse de bola praticamente 2/3 da partida. O Goiás, jogando em casa, deu a bola para o Fortaleza e o Fortaleza não soube fazer o melhor com ela. O Goiás foi mais incisivo, mais objetivo, poderia ter feito aí quase um 3-0. Ficou no 1-0 por erro da arbitragem, que a gente vai cobrar sempre que for preciso, porque eu fiquei chateado. Apesar da vitória, eu terminei o jogo, eu estava chateado ainda com aquele lance, porque me pareceu realmente que existe uma má vontade com o Goiás a partir daquilo. Então, tenho muito a concordar com o Paulo Rogério nisso. Achei o desabafo dele importante, mas eu quero ver as consequências disso. Parece, como ele diz, que há alguma realmente indisposição com o Goiás, porque não é possível tantos erros contrários, e não são erros que a gente está cobrando por ser torcedor, são erros reais que são cobrados pela imprensa em geral, né? E a declaração dele repercutiu nacionalmente. Vamos ver como é que vai ficar isso de agora em diante, né? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Daqui a pouco, né, daqui um dia ou dois, a gente volta aqui para comentar sobre esse jogo da volta, que vai ter aí uma mistura de saudosismo, tanto da Sula quanto do Serra Dourada, com também esperança, né? Saudosismo e esperança é o que move o torcedor nessa quarta-feira. Um abraço, até lá, comenta aí, deixa o seu like se você não deixou, tá ok? E também se inscreva no canal. Valeu!